Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala, torcedor vascaíno, na Cruz na área, trazendo mais um conteúdo, um pós-jogo eletrizante, galera. Tudo aconteceu com finalizações de pênalti, galera. Mas vamos falar a respeito do jogo, como tudo ocorreu para chegar nessa situação de penalidade. Como eu já disse aí na situação inicial do intervalo, o show do intervalo aí que eu dei a respeito, e falando que o placar do jogo é mentiroso, porque o Vasco da Gama amassou o Operário, foi para cima, pressionou, jogou o Operário para trás. Porém, cara, o goleiro do Operário fechou o gol, fez algumas defesas milagrosas, inclusive uma do Lloyd Augusto, que chutou, praticamente já estava entrando pro gol quando ele fez uma defesaça. Então o Vasco ficou no 1-0, até que o juiz mandou o acréscimo. E aí, aos 47, deu 4 minutos de acréscimo, íamos a 49. Quando deu para os 47,5, o Operário empata o jogo, para desespero do torcedor vascaíno e dos jogadores, cara. Mas o que acontece? O porquê isso aconteceu? O time do Vasco parou, cara. Infelizmente, as alterações foram feitas, e o time do Vasco ele simplesmente recuou para tentar segurar 1-0. E nessa de tentar segurar 1-0, tomou bola alçada, como a gente sempre sabe, O Vasco sempre tomando gol de bolas alçadas. E aí o Operário consegue fazer 1-1 e empatar o jogo. Porém, como eu vim falando, Felipe Coutinho é o mortinho da partida, O Sinaf tá pago. É o famoso kid vacilão, Então deu alguns mole, não jogou, e o time precisa do Felipe Coutinho porque tem talento, sabe jogar, sabe segurar a bola, sabe fazer infiltrações, sabe dar o último toque, mas Felipe Coutinho não funcionou, não jogou, e isso dificulta muito a vida do Vasco da Gama, porque fica com -1 dentro de campo, e foi o que aconteceu. O Vasco jogou os primeiros 45 minutos com -1, porque o Felipe Coutinho não rendeu, e depois no segundo tempo também, até ter a substituição do Matheus Carvalho pelo Felipe Coutinho. E o Nuno Moreira, todo mundo sabe, jogou muito bem, fez uma partidaça, porém teve a substituição por cansaço e entrou o Lloyd Augusto, que também entrou bem, partiu para cima, fez acontecer, mas não foi dessa vez que ele conseguiu fazer um gol em bola rolando, gente. Mas fez o gol de pênalti, Já o Ryan também jogou muito bem, fez o gol da partida, mas entrou o Adson para poder estar dando esse refrigério ao time. Então, galera, fomos à penalidade, foram 14 chutes, 7 para o Vasco e 7 para o Operário, sendo dois pênaltis perdidos para o Vasco da Gama e 3 pênaltis perdidos para o Operário. Foi eletrizante, realmente chegou um momento que eu achei que nós íamos ser desclassificados, porque o Operário ficou com a vantagem e isso nos deixou assim muito apreensivo. Mas graças ao talento de cada jogador, e principalmente o talento do Léo Jardim, que fez uma defesaça, cara. Porra, graças a Deus, Léo Jardim fez 2 defesas, salvando assim o Vasco de ser desclassificado da Copa do Brasil. Então, galera, fomos para as oitavas. Vamos ver agora, no sorteio, quem vamos pegar. Estamos classificados. Espero que o Vasco venha agora treinar para que não possamos passar por essas dificuldades. Porque agora é pedreira, meu irmão. Só tá passando o gigante e nós sabemos que agora o negócio vai ficar estreito. Apesar de que o Operário veio e não deu mole pro Vasco, não vacilou, jogou bem. Como o técnico deles falou, é final de campeonato, então eles vieram com tudo e conseguiram um empate muito merecedor, porque seguraram a onda até o final. Quem deu mole foi o Vasco da Gama por não marcar, e quem não marca leva, filho. Essa é a realidade. Então, tamo junto, saudações vascaína. Esse foi o pós-jogo eletrizante. Vasco 7,
Operário 6 nos pênaltis, galera. E o craque do jogo, como posso dizer também, gente, não posso deixar de falar, foi o PH, porque falei, né, quem foi o mortinho do jogo, Felipe Coutinho, mas o PH, que é o Paulo Henrique, foi o craque do jogo, foi o cara que jogou muito, porém foi um dos caras que perdeu, né, o pênalti. O Vasco da Gama, quem perdeu foi o João Vitor e o Paulo Henrique. E engraçado que o Paulo Henrique foi o craque do jogo, foi o cara que jogou muito e fez acontecer, galera, dentro de campo. Mas, como eu disse para vocês, né, o time recuou e levou o gol de empate. Então, que isso sirva de lição para que a gente entenda que 1-0 não é vitória. Não dá para recuar o time. Tem que ir para cima, tem que fazer o segundo gol, tem que fazer o terceiro para que a gente possa se classificar sem nenhum estresse, sem nenhum desespero, galera. Tamo junto mais uma vez. Saudações vascaínas. Até o próximo conteúdo. Valeu!